Sempre que a paciente tem implante, além das incidências habituais em crânio caudal e média lateral oblíqua, a gente tem que fazer incidências com deslocamento posterior dos implantes, tá? Que a gente chama de, o epônimo é manobra de Eklund, tá? O que a manobra de Eklund faz, basicamente? O técnico ou a técnica, eles travam a mama da paciente, jogam o implante para trás, fora da incidência dos feixes de raio-x, ou parcialmente fora, e comprimem ainda mais a mama, né? Quando você consegue comprimir mais, além de tirar o implante do campo de visão, você reduz a sobreposição das estruturas, tá? Você comprime mais, você reduz a radiação espalhada, o que você está comprimindo mais, tá? Então, exemplificando, né? Aqui a gente tem incidências em crânio caudal e média lateral oblíqua sem Eklund e com o Eklund, tá? Um Eklund bem feito, ele pressupõe que você veja mais tecido, né? Do que você está vendo, né? Então, por exemplo, antes. Então, olha só, a mama aqui sem Eklund, ela tem pelo menos essa faixa de tecido, com o Eklund eu vejo muito mais. Existem Eklunds, às vezes, pode ser cobrado, que basicamente é só essa porção da mama para frente que eu estou vendo. Aí é um Eklund que realmente não ajudou nada, porque eu estou deixando de ver toda essa faixa de tecido fibroglandular. Tá bom? Então a ideia do Eklund é tirar o implante da jogada, comprimir muito mais para reduzir a radiação espalhada e conseguir avaliar todo o parênquima, tá? Em relação à topografia dos implantes, né? A gente consegue numa mama que tem o peitoral íntegro, geralmente a gente topografa com base no músculo peitoral maior, né? Então a gente tem aqui uma média lateral oblíqua, a gente vê que o peitoral maior está aqui, isso aqui é uma prega de pele, tá? O implante forma um ângulo agudo com o peitoral maior, tá? E quando a gente vai para o gabarito da ressonância, a gente vê que ele realmente está na frente, né? Então esses ângulos agudos do peitoral com o implante, eles denotam que o implante está pré-peitoral. Quando a gente vê o ângulo maior entre o peitoral e o implante, e a gente consegue ver até uma faixinha de peitoral recobrindo a prótese, às vezes é tecido, mas às vezes é o peitoral, você tem que olhar de cima mesmo, a gente está diante do implante retropeitoral, tá bom? Ultrassom também serve para você fazer essa topografia retro e pré-peitoral. O cuidado que vocês têm que ter é sempre avaliar no QSL ou na união dos quadrantes superiores. O peitoral tem essa distribuição aqui, geralmente a porção inferior do implante, ela não fica coberta pelo peitoral. Então, se vocês forem avaliar a topografia do implante lá embaixo, todo implante vai ser pré-peitoral. Então, olhem no QSL ou na UQS, tá? Em relação ao ultrassom, então, o que a gente consegue ver? Eu consigo ver o implante, as fibras do peitoral e elas somem, né? Ou seja, elas estão mergulhando embaixo do implante. Só que é um implante pré-peitoral. Quando uma porção das fibras ou todas as fibras recobrem o implante, a gente está diante do implante retropeitoral, tá bom? E lembre-se, né? Em relação ao peitoral maior, geralmente o menor vai estar aqui embaixo, todo implante vai ser pré-peitoral menor, mas essa diferenciação retro-pré-peitoral é em relação ao peitoral maior, tá? O conteúdo do implante ele pode variar, tá? O mais raro da gente ver são os salinos, né? Geralmente tem pouco no Brasil. Eles frequentemente têm o selo de fechamento, a válvula de fechamento anteriorizada, tá? A gente vê muito em pacientes que colocaram nos Estados Unidos ou na Ásia, tá bom? O clássico do salino é que o que acontece? Quando ele rompe, você só tem uma redução de volume da mama, todo aquele soro fisiológico ele é reabsorvido e a mama reduz o tamanho, tá? É só isso na rotura, né? Os de silicone são muito mais prevalentes no nosso dia a dia. E antigamente eles eram muito mais fluidos, com moléculas de silicone de tamanho menor, e hoje eles são muito mais coesos, com cadeias muito mais longas de silicone. Isso tem uma série de repercussões que eu vou falar para vocês em seguida. E a gente tem ainda os expansores de duplo lumen, que tem um componente de silicone e um componente salino, tá? Que a gente costuma geralmente ver quando um paciente faz uma cirurgia, não consegue uma mastectomia, não consegue reconstruir imediatamente por não ter pele suficiente para recobrir, se coloca o expansor lumen único ou, lumen, ou duplo lumen e vai se ampliando a mama com solução salina aos pouquinhos, depois tira o expansor e reconstrói a mama, tá? Então, às vezes eles podem cobrar as sequências da ressonância e que conteúdo de implante eu tô tendo, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui T2 com saturação de água, né? Então, T2 clássico, alto sinal da gordura, e o interior desse implante não está saturando na água, ou seja, não é salino,
né? Quando eu pego o STIR com saturação de água, que a gente chama STIR silicone only, a única coisa brilhando é esse conteúdo do implante, então provavelmente é silicone. E no T2 com FAT7, que a água geralmente tem alto sinal, a gente não vê alto sinal no interior desse implante. Então, é um implante de silicone, tá? E aqui, T2 com FAT7, que geralmente eu vou ter alto sinal, estruturas hidratadas, e quando eu saturo a água, cai o sinal do implante. Ou seja, isso é um implante salino que eu falei para vocês, que geralmente a válvula dele é anterior, tá? Já os implantes de silicone, a válvula, ele é sempre colocado para trás, tá, gente? Se a válvula está para frente, é rotação. Os salinos não, a gente vê muito válvula para frente. Bom, aqui um outro exemplo, né? Vamos lá, T2 com FAT7, eu vou ver estruturas hidratadas com alto sinal, o meio está com alto sinal. Quando eu saturo a água, deixo só o silicone com alto sinal, fica a parte periférica. Saturei a água, caiu o sinal do meio, isso aqui era água mesmo. Isso aqui é um expansor de duplo lumen, tá? É importante vocês saberem que existe expansor de duplo lumen para vocês não acharem que é uma rotura intracapsular. Ah, isso aqui é o invólucro de elastoma, isso aqui é cápsula fibrosa. Perguntem para pacientes se ficarem na dúvida. Outra dica, né? O expansor de duplo lumen, geralmente o lumen externo é silicone, interno é salino. Ela vai ter uma válvula, geralmente ou tá na axila ou tá no hipocôndrio, na qual vai ser injetado o soro fisiológico para encher esse lumen salino, ganhar pele na mama e conseguir reconstruir depois, tá? Então a gente vê ali a válvula na axila e se janelar bem dá para ver uma diferença de densidade, né, entre os dois lumens, tá? Geralmente válvula periférica é duplo lumen. Existem raros implantes com válvula central e duplo lumen, tá? Provavelmente na prática vocês vão pegar válvula periférica duplo lumen. Expansor lumen único, né? A gente tem geralmente a válvula metálica bem no meio da mama, que você consegue ir com uma estrutura imantada e injetar soro ali, salina ali, tá? Então esse é o clássico, válvula central metálica, é muito sugestivo expansor lumen único, tá bom? Bom, ainda nesse assunto de implantes, vamos falar um pouquinho de linfoma anaplásio de grandes células, né, BALCL. Está sendo menos falado de linfoma anaplásio de grandes células porque a gente, passado a grande exposição que ele teve na mídia, a gente vê que é algo muito raro de encontrar no dia a dia, mas vocês têm que saber os critérios diagnósticos e quando suspeitar, né? O linfoma, a gente sabe que associado à cápsula, ele surge de um processo inflamatório crônico entre o implante e a cápsula fibrosa, tá? Cujo diagnóstico basicamente é feito através do aspirado do seroma ou da biópsia de nódulos na cápsula, se eu tiver, tá bom? E você vai avaliar histologia, histometria de fluxo, imunistoquímica. Você vai ter basicamente CD30 positivo, LK negativo e mais do que 10% de linfócitos atípicos. Quando é que você vai pensar em linfoma? Seromas tardios, mais de um ano daquele implante, ou que trocou o implante há menos de um ano, mas manteve a cápsula, ou seja, a cápsula em si é antiga, porque o processo inflamatório é na cápsula, tá? E além de ser um seroma tardio, mais de um ano daquele implante ou de cápsula já antiga, ele é persistente. Você funciona, ele recorre, tá? Na média, esses linfomas acontecem com quase uma década de implante. É raro ter sintomatologia, então a gente chama de seroma frio, tá? Então, tem aumento de volume, febre, rash, contratura capsular não tem muito. O que mais tem é aumentar a mama, porque você tem um seroma. Você pode ter nódulos. E basicamente só acontece com implante de superfície texturizada, tá bom? Tem um caso na literatura com implante liso, tá? Então é isso. Implantes texturizados, porque tem maior superfície de contato, isso suscita maior processo inflamatório, seroma tardio e recorrente. Aí que você tem que pensar em linfoma anaplásico de grandes células e a conduta é punção da maior quantidade de líquido possível ou biópsia de nódulos se você tiver na cápsula, tá bom? Outra complicação que a gente vê associada a implante é a rotação. A gente vê essa estrutura aqui que parece um elastômero, é uma imagem de adição, né, que está na face anterior do implante, a gente tem aqui, a gente tem aqui. E quando a gente olha na ressonância, realmente é o selo. O selo é essa estrutura na qual, na manufatura do implante, ele é selado, né? E qual que é a relevância? Ele é para estar para trás nos implantes de silicone. Se ele está na frente, esse implante rodou. Pode rodar por N motivos,
tá bom? E ele é um lugar de fragilidade. Então, tem muitas roturas incipientes que a gente vai começar a ver no selo antes de ver no resto, tá? Existe outro tipo de marcador que às vezes é difícil de ver, mas pode cair em prova. Por exemplo, tem esses que são bolinhas junto do elastômero e tem esse que é basicamente um traço. Esses marcadores são marcadores de posicionamento que o cirurgião usa para se orientar na hora de colocar aquelas próteses mais anatômicas, né? A prótese anatômica é aquela que tem um formato de gota, né? E a ideia é que esses marcadores fiquem principalmente na união dos quadrantes inferiores. Não é o tipo de coisa que a gente costuma escrever no laudo se não tiver exatamente no lugar, ao contrário dos selos de fechamento que a gente costuma descrever quando anterioriza, tá? Bom, em relação à rotura, né? Para a gente entender os dois tipos de rotura básicos que existem de implante de silicone, é importante a gente entender a composição do implante. Então, quando você coloca o implante no corpo da paciente, né? Primeiro, você tem o elastômero contendo o gel de silicone, pode ser mais ou menos fluido. E ao redor desse elastômero se desenvolve uma cápsula fibrosa. A cápsula fibrosa é uma reação de corpo estranho à presença da prótese, ou seja, é uma estrutura do corpo da paciente, não é uma estrutura do implante, tá? Na rotura intracapsular, a gente tem uma rotura da cápsula fibrosa, você tem uma rotura do elastômero, do invólucro de elastômero, com uma cápsula fibrosa íntegra, tá? Consequentemente, a cápsula fibrosa contém o elastômero colapsado e o gel de silicone, tá bom? É a rotura mais comum, tá? Até 90% das roturas são intercapsulares. Você tem então a rotura do invólucro sem a rotura da cápsula e você tem o colapso do implante. A rotura extracapsular é quando eu tenho uma rotura, uma descontinuidade da cápsula fibrosa junto com uma rotura intracapsular. Então, rompeu a cápsula, rompeu o invólucro de elastômero do implante, o gel de silicone saiu pela cápsula, é uma rotura extracapsular. Ela é mais rara. Por quê? Porque para ela existir, ela depende de uma rotura intracapsular concomitante. Tá? E daí o silicone vai sair e vai para as partes moles. Quando eu tenho uma descontinuidade da cápsula com uma insinuação do implante sem a rotura do elastômero, eu estou diante de uma herniação. Não é uma rotura, por definição. Tá bom? Essa rotura extracapsular, na medida que a gente vê implantes mais coesos, com gel bem mais denso, ela é mais difícil de acontecer, porque ela depende de uma certa fluidez do silicone para ele extravasar, tá bom? Mas nos implantes mais antigos ela acontece, apesar de rara, tá? E esse processo de rotura, ele se dá de maneira super gradual, né? Você começa a ter pequenas fissuras no elastômero, tá? Você começa a passar silicone de dentro do elastômero para o espaço entre a cápsula fibrosa e o invólucro, que é o sinal da linha subcapsular, que você acaba vendo naquelas sequências estir-silicone da ressonância. Daí, algumas preguinhas radiais acabam ficando com conteúdo de silicone nessa região. Algumas preguinhas começam a ser preenchidas por silicone que saiu de dentro do elastômero, né? E finalmente todo esse conteúdo sai e colapsa o elastômero, que a gente tem de sinal do linguine na ressonância ou o sinal da escada no ultrassom, tá? Então é um processo que dá aos poucos, né? Então, mostrando aqui estir silicone, a gente tem um implante esquerdo roto, né? Tem sinal da linha subcapsular aqui e aqui, tem uma preguinha preenchida aqui. Isso aqui é um linguine, né? À direita da tela, com o elastômero todo colapsado, né? No ultrassom, a gente tem o sinal da escada, que nada mais é do que as várias camadas de elastômero colapsadas sobre ele mesmo, tá? E outra coisa que chama a atenção nesses exames aqui é o seguinte: a gente tem aqui um conteúdo hiperecóico, tá? Interposto entre a cápsula fibrosa, que é essa estrutura mais externa, e essa estrutura interna que provavelmente é o invólucro de elastômero. Esse líquido entre o invólucro de elastômero e a cápsula é para ser anecoide. Quando você começa a ver um conteúdo hiperecóico, provavelmente silicone extravasou para essa área. E daí a gente está diante de uma rotura intracapsular, porque a cápsula provavelmente está íntegra, além de ser algo muito mais raro, uma rotura extracapsular, tá? E aqui embaixo a gente vê um pouquinho de elastômero mais colapsado ainda, com conteúdo heterogêneo no meio, né? Bom, diagnósticos diferenciais de rotura intracapsular. Artefato de reverberação. Artefato de reverberação são essas linhas contínuas que parecem que estão no interior do implante, né?
mas são artefatuais. E como que eu sei que é artefatual? Porque elas estão sempre equidistentes em relação à superfície do implante, né? A distância da linha para o elastômero e do elastômero para a superfície do implante é sempre a mesma, tá? Geralmente você resolve só presetando, aumentando um pouquinho a frequência, tá? As pregas radiais são as dobras do implante, são achados normais, né? E para você saber se é uma prega, uma descontinuidade do elastômero, você tem que seguir essa prega e ver se ela realmente volta para a superfície do implante, tá? Não tem muito jeito, tá? A herniação eu já falei para vocês, é quando eu tenho uma descontinuidade da cápsula fibrosa com o elastômero íntegro, tá? Então, a gente vê bem na ressonância aqui, a gente vê ela se insinuando aqui para trás do músculo, tá? E aqui também. Esses ecos internos, gente, são normais. Às vezes no começo a gente até sugeria a ressonância, mas geralmente eles não estão associados à degeneração. É questão de presetar mesmo e é infrequente isso ser rotura, tá? O diferencial disso é a rotura de gel coeso, só que a rotura de gel coeso são achados bem mais contundentes, eu vou mostrar para vocês. Hoje em dia, todos os implantes que são colocados nos pacientes têm uma coesividade maior do que os implantes que eram colocados antigamente. A gente chama de implantes de gel coeso, né? Eles têm menos risco de rotura para romper, precisa de traumas energéticos e tem menos risco de gel bleeding. Eu vou passar um conceito de gel bleeding para vocês, que é o quê? É quando eu tenho uma passagem de moléculas de silicone do interior do implante através do invólucro de elastômero pro parênquima mamário ou para axila. Isso nos implantes antigos, que eram mais fluidos, eram moléculas de silicone menores e isso acontecia mais frequentemente. Com implantes de silicone mais coesos, essas moléculas são maiores, isso é muito mais infrequente, tá? Então a gente não costuma ver gel bleeding em implante de gel coeso, tá bom? E aqui a gente tem alguns exemplos. Quando esses implantes quebram, rompem, eles fraturam. Eles ficam com esse aspecto poligonal mesmo, de quebra. E quando você corta, o conteúdo não extravasa. Por isso que é incomum a gente ver rotura extracapsular em gel coeso, tá? Olha aqui, do sagital. Implante fraturado e aqui uma fraturazinha pequenininha perto do selo. Lembra que eu falei para vocês, selo é local de fragilidade de implante, tá? Daí, o que a gente tem nesses implantes de gel coeso é uma alteração da ecotextura do implante, mas muito mais acentuada do que aqueles ecozinhos que eu tinha mostrado anteriormente. Você vê linhas hiperecóicas, que são linhas de fratura, estendendo-se ao longo do implante, tá? São quebras mesmo do implante, tá? E às vezes a gente pega na mamografia. Tem rotura de gel coeso que a gente não vê na ressonância, não vê na ultrassom, só vê na mamografia quando aperta e ele abre, tá bom? Isso existe. Em relação ao silicone em partes moles, né? Tomar cuidado. Não é porque eu tenho silicone em partes moles ou em linfonodo axilar que é rotura, tá? Pode ser alguma coisa. Ou ela injetou silicone fluido, ou é rotura de implante antigo, ou é gel bleeding, que nem eu falei para vocês. Que é essa passagem de silicone através do implante íntegro, através do invólucro de elastômero do implante. Tá bom? Aqui tem rotura, mas saibam que não necessariamente é rotura. Tá? Os 3 métodos servem para você ver silicone em partes moles, mas o ultrassom permite detectar quantidades muito pequenas que às vezes a gente nem vê na ressonância, se você direcionar bem. Tá? E o aspecto de silicone em partes moles é o de tempestade de neve, que é o quê? É uma lesão nodular e perecóica com uma sombra suja posterior. Isso é patognomônico de silicone livre. Tá? Agora, se eu vejo isso junto com uma rotura intra, para eu ver o artefato em tempestade de neve, você tem que ter o silicone no parênquima, livre. Então, se eu tenho uma rotura intra com isso, provavelmente estou diante de uma rotura extra. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma mama que foi injetado silicone fluido para fins estéticos, e o que acontece é que formam-se uma série de nódulos hiperdensos, obscurecidos, indistintos, são granulominhas de silicone, e assim, você não consegue rastrear mais essa paciente por método algum. Tá. A contratura é uma outra complicação de implante, né? Aqui o exemplo é uma paciente com antecedente de mamoplastia de aumento há 10 anos, uma queixa álgica associada ao endurecimento da mama. E o que a gente vê na contratura é que, primeiro, ela é mais prevalente quanto mais velho for o implante, tá? E o que a gente tem, primeiro, essa alteração de morfologia do implante. Geralmente ele é um pouco elipsoide, né? Ele fica bem mais armado, mais redondo, tem um aumento do seu diâmetro posterior. Geralmente o implante ele repousa sobre a parede torácica. Nesse caso, não, ele forma um ângulo agudo,
tá? Isso tudo sugere contratura e a cápsula, além de estar espessada, né, ela está com muito realce. Tá? É normal ter algum grau de realce de cápsula fibrosa. O que você não quer são realces assimétricos. Né? Bom, e o ultrassom também ajuda a ver. Primeiro que você consegue sentir que o implante está muito duro e você consegue ver que a cápsula desse implante está muito mais espessa do que se você comparasse com a contralateral. Outro achado, você pode ter no ultrassom um pouquinho de seroma para implante, tá bom? O diagnóstico continua sendo clínico, você pode sugerir contratura no seu laudo, mas os achados são esses: espessamento hiperrealce da cápsula, aumento do diâmetro anteroposterior, ele perde essa morfologia elipsoide, ele fica armado, tá? Você pode ter aumento de prega radial, muitas vezes a clínica começa com aumento de prega radial, principalmente quadrante medial, que é onde a paciente vê geralmente, e pode ter o seroma, tá? Então, para avaliar próteses, lembrar, mamografia é muito ruim para rotura intracapsular, pode até mostrar rotura extracapsular, e é o pior método para ver silicone livre. O ultrassom é muito útil como exame inicial, dá para ver várias coisas, você consegue muitas vezes sugerir uma ressonância se você ficar em dúvida, e para ver silicone livre em pequena quantidade no parênquima é o melhor método. E a ressonância é o padrão ouro para avaliar implante.